Olá, povo abençoado, povo de Deus. É com imensa satisfação que nós estamos aqui para dar início a mais uma aula do Café Teológico. O tema na oportunidade é o Aprendendo Errado, Aplicando Errado, que trata, na verdade, de algumas interpretações, a respeito de algumas passagens bíblicas, onde a igreja, por interpretar mal ou por aprender errado, acaba aplicando de uma maneira equivocada ou da maneira errada o ensinamento que aquela passagem nos traz. Então a ideia é a gente dar uma olhadinha em algumas passagens bíblicas que muitas vezes nós não sabemos interpretar e, consequentemente, a gente termina aplicando errado no nosso dia a dia. A palavra para esse estudo está lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 10, que diz o seguinte: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Muito bem. O que eu queria iniciar chamando a atenção dessa passagem, dessa perícope, onde existem algumas partes destacadas, no qual a gente vai ver lá no versículo 5, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho. O que eu quero destacar com isso é a importância, de se ouvir a palavra do Evangelho, porque essa palavra ela gera uma esperança, mas essa palavra, para que seja gerada uma esperança verdadeira, essa palavra ela precisa ser a verdade, a verdadeira palavra do Evangelho. Então, o crente ele tem que estar pautado, ele tem que estar plantado, estabelecido dentro da verdade do Evangelho, e não em cima de qualquer verdade ou suposta verdade que o mundo ele possa oferecer. No versículo 6 diz: Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, fiel ministro de Cristo. Então, perceba, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então, ouvir e entender, Entender fala de ter o discernimento e, de fato, do completo entendimento, do que a palavra é, o que é a graça, o que é a graça de Deus na verdade, que é a palavra, ou o próprio Cristo, O próprio Cristo ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso vocês aprenderam de Epáfras, e aí você vê a importância de um bom mestre, para que ele seja o transporte, o meio pelo qual as pessoas vão saber dessa verdade. E aqui se fala que ele é fiel ministro de Cristo. No versículo 9, transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, que você só consegue fazer isso pela palavra, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o versículo 10, ele na verdade ele vai ser o final, ele vai ser o resultado de tudo isso, de ter aprendido, de ter entendido, de ter vivido na verdade, né? E através do versículo 9 você vai conhecer o objetivo, que é o conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. E no versículo 10 é que vai culminar qual é o resultado de tudo isso, né? Que é viver de modo digno para o seu inteiro agrado. O seu inteiro agrado aqui é de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa perícope aqui do texto, perícope é um pedaço do texto, um trecho de um texto. Ele vai culminar justamente, tratar essa questão do importante que você conheça, que você entenda, para que você possa então fazer a aplicação correta. Então é um texto que, na minha visão, ele se encaixa perfeitamente naquilo que é a proposta desse estudo de hoje, cujo objetivo é interpretar textos dentro dos seus referidos contextos para aplicá-los corretamente. Então, é importante que a gente saiba o que é o texto, que nós possamos entender o texto e, consequentemente, aplicar de maneira correta e assertiva, para que a gente não faça o mau uso desse texto, desse ensinamento, porque isso também vai acarretar algum tipo de consequência que pode, às vezes, serem consequências completamente diferentes daquela que se propõe a aplicação de um determinado texto. Então, para a gente começar, eu queria ver com irmãos, né, com você que está assistindo a esse vídeo, alguns textos que são completamente retirados do seu contexto e que são aplicados de uma maneira completamente equivocada. E aí eu quero começar com um texto clássico. O título desse slide aqui são textos mal aplicados. Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse texto é um texto usado comumente como um amuleto e para motivar ou justificar o alcance de alguma meta ou objetivo pessoal. Muitas vezes aplicado de forma triunfalista, ele é uma das passagens bíblicas mais conhecidas não somente entre os cristãos, mas também de adeptos das mais diversas religiões. Então, tudo posso naquele que me fortalece é um texto clássico e, de fato, você pode perceber que muita gente conhece e aplica esse texto. Só que esse texto, ele está dentro de um contexto, né? Ele não é algo completamente isolado, mas as pessoas, isso é muito comum, utilizam de qualquer maneira. Por exemplo, alguém que quer realizar um sonho, por exemplo. Então, essa pessoa às vezes profere essas palavras ou até mesmo coloca isso dentro de um propósito interno de que tudo posso naquele que me fortalece. Então, um outro exemplo é de alguém que recebe uma palavra negativa de uma outra pessoa. E agora eu estou falando isso dentro muitas vezes, da própria Igreja de Deus, a própria Igreja de Cristo. Então, essa pessoa que recebeu essa palavra negativa, ela rebate muitas vezes, utilizando esse texto: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, é um texto que de fato ele é utilizado para justificar, né, ou motivar para que se realize coisas, ou como já foi dito aqui, como triunfalista. Eu quero dar um exemplo aqui, que isso aqui eu consegui na internet, que está atribuído, né, a uma determinada pessoa, mas que, como está na internet, gente, a gente não tem como garantir que de fato essa fala partiu dessa mesma pessoa. Mas o ponto aqui não é necessariamente a pessoa que está pregando, mas é uma aplicação feita, né? Eu procurei ver aqui, na verdade, foi a aplicação e não de quem partiu. Então, de quem partiu essa afirmação, isso é indiferente para o propósito desse estudo. E o que nós vamos olhar aqui é o que é que está proferido aqui nessa sentença. O que é que diz? Tudo posso, aliás, posso, tudo posso naquele que me fortalece.
Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo de entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas, ou seja, ele continua aqui. Mas perceba o quanto de coisa nós temos aqui, né? Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. É aquela palavra negativa, ou supostamente, né? Aqui a gente não ouviu uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa aqui, mas dá a entender de que existe alguma coisa aqui que pode travar ou que está travando essa pessoa aqui. Quero, tudo quero, sem medo de entregar meus projetos e deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou para mim, e ali está. Nós temos aqui a ideia de que alguém que de fato precisa chegar num objetivo que supostamente foi Deus quem fez para ela, quem preparou. Então é um desafio que essa pessoa ela precisa fazer, e utiliza aqui essa passagem como base, como uma base motivadora para que ela possa realizar, e como se Deus simplesmente servisse para validar esse objetivo, tá? É dessa forma que esse texto ele é aplicado. Mas vamos ver o que é que diz esse texto dentro de um contexto. Filipenses 4:13, novamente o texto: tudo posso naquele que me fortalece. No contexto, o apóstolo Paulo agradece aos cuidados dos filipenses para com ele. Eles mandavam provisão, isso aí está lá em Filipenses 2, versículo 30. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada com mais calma nesse versículo e vamos ver se a gente, na verdade, confirma isso aqui que Paulo está dizendo, né? E comenta ter aprendido o segredo de viver em toda e qualquer condição de vida, tanto em falta quanto em abundância, afirmando ser o Senhor o segredo ou o responsável por ele suportar todas as situações. Por isso a expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver então o que é que diz lá, capítulo 2, versículo 30, o que é que Paulo está falando. Aqui é o contexto anterior a essa passagem aqui, que é Filipenses 4:13. No versículo 2, no versículo 30 no versículo 30 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo diz: porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então veja que a ideia aqui no capítulo 2, versículo 30, é Paulo mencionar, né, a respeito de uma ajuda que ele recebeu de uma outra pessoa, a princípio pelos filipenses não terem atendido a ele, no sentido de que eles não puderam, que pode ser aqui necessariamente uma ajuda pessoal, física, mas também pode ser uma ajuda no sentido financeiro, tá? E o que é que diz lá o contexto do capítulo 4? Vamos ver o que é que Paulo ele vai dizer a partir do versículo 10, para que a gente possa diminuir aqui. Vamos entender o que é que Paulo fala, tá? Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhe faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter abundância, como passar necessidade. E aí ele vai proferir: tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, e como vocês filipenses sabem muito bem,
no íntimo da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Então aqui perceba que ele vai complementar aquela outra fala, onde eu disse que isso aqui pode se tratar também de a questão financeira. Mas veja que o que Paulo está fazendo aqui é simplesmente dizer a razão de tudo que se passa por ele, com ele, o que é que sustenta ele. Então, ele meio que dá a glória a Deus por saber suportar, viver tanto em momentos bons, momentos positivos, momentos de fartura, como também momentos onde houve alguma dificuldade. É dessa forma que ele tá tratando aqui com os filipenses nessa passagem. Então veja que não tem nada a ver com questões motivacionais, com questões de incentivo, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, veja que é uma passagem clássica e que dentro do contexto não tem nada a ver. Alguém pode utilizar isso aqui como base para uma automotivação, digamos assim, para conseguir algo? Até pode. O problema é que quando você faz esse tipo de coisa, você está fazendo uma aplicação completamente errada. Porque aqui você tira dentro do contexto essa passagem e coloca Deus como um servidor, alguém que vai servir a você, né? E não alguém que te ajudou de maneira que você não ficasse desamparado. E aí a gente vai ver, como nós falamos num outro estudo a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é quem dá esse suporte para a gente, ele é o consolador. Então ele é nesse sentido, né? Aqui é como se fosse uma ação do Espírito Santo ter feito com que o homem de Deus suportasse todas essas situações, tantas boas, mas quantas ruins. E se a gente quer ter um exemplo bíblico de alguém que de fato necessitou ser fortalecido em Deus, em Cristo, devido a muitas dificuldades que passou, esse alguém foi Paulo, um grande exemplo. Existem outros textos também muito mal aplicados, eu quero trazer aqui mais 3 textos, e eu quero primeiramente destacar aqui os textos e depois a gente vai entrar em cada um deles para poder fazer a explicação desses textos. E eu já quero adiantar para você que está assistindo esse vídeo que esses textos, na verdade, não somente existem esses textos com aplicações completamente equivocadas, existe uma porção de textos bíblicos que são utilizados, né, ao bel prazer de muita gente. Mas a nossa proposta é a trabalhar alguns desses textos, os mais comuns, aqueles que a gente tem mais contato, que nós sabemos que são mais utilizados, para tentar mostrar para a Igreja de Deus qual é a ideia da mensagem que está por trás disso, ou seja, o que é que de fato o contexto daquilo ali, porque nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande para que o crente de hoje ele leia a Bíblia. Eu conheço o caso de pastores, né? Ou seja, dirigentes de igrejas, são líderes espirituais que nunca leram a Bíblia toda. Então isso é muito complicado, especialmente nos dias de hoje, né? Onde a gente tem aí um monte de recursos ao nosso dispor, né? Principalmente com o advento da internet, que isso faz com que a gente tenha acesso a muita coisa, muito material e material de apoio, inclusive, mas que infelizmente muitos cristãos não estão sabendo aproveitar. E dentre esses cristãos você vai ver muita gente com ofício na igreja, ou seja, com cargos oficiais na igreja, como pastores, diáconos e presbíteros, e que não tiveram o comprometimento de pelo menos ler a Bíblia toda, mas que ensinam, que pregam,
não é? E que são, às vezes, até apologetas sem nem sequer ter lido a Bíblia toda. Então é complicado. Mas vamos lá. Jó capítulo 15, versículo 31, diz assim: que ele não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. 1 Pedro 3, versículo 3. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos. E 2 Reis, capítulo 9, versículos de 30 a 37, aqui tem só um resumo do versículo 1. Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então, esses textos, já dá para ter uma ideia aí, eles são textos que são aplicados geralmente no contexto de vaidade, né? E algumas pessoas utilizam esses textos para provar, para doutrinar a igreja nessa questão de vestimenta, por exemplo, de utilização de maquiagem, a questão de utilização de brinco, né? Então, esses textos eles são muito utilizados para isso. Existem mensagens na internet, existem estudos na internet, onde algumas dessas pessoas, né, alguns pregadores e tudo mais, utilizam esses textos para defender, muitas vezes, que uma mulher crente ela não pode usar maquiagem ou usar uma joia. E o muito grave que a gente vai ver aqui em seguida é utilizar o exemplo de Jezabel e muitas vezes até de maneira pejorativa, como eu já tive a oportunidade de ver, de pessoas chamarem a outra de Jezabel por estarem talvez aí excessivamente maquiadas. Mas vamos entender um pouco o que é que esses textos tratam. Na verdade, nós vamos ver o texto de Jó e vamos ver 1 Pedro. E no próximo estudo a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de Jezabel. Deixar essa curiosidade aí, né, de vocês para o próximo estudo, né, para a próxima parte do estudo. Jó 15:31, que ele não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Olha aí. Meus irmãos, nesse trecho, o autor trata de vaidade, mas no sentido de orgulho, ou seja, no sentido de sentimento de orgulho, de uma atitude de prepotência, de arrogância, de altivez. O que é que acontece ali? Eu sugiro que, assim que os irmãos puderem, que abram sua Bíblia lá, em Jó, no capítulo 15, você pode começar a ler aí a partir do versículo 17. E esse trecho, ele vai dizer que ele aqui é o que o homem, né, que a pessoa ela não confia na vaidade, porque a vaidade, em se enganar na questão da vaidade, porque a vaidade vai ser a sua recompensa. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: alguém que de repente tem posses, né, e fica vaidoso, ou seja, que fica orgulhoso e que se acha superior e que às vezes maltrata pessoas, que age com preconceito com outras pessoas, exatamente por conta da sua posição social, essa pessoa está se enganando e ela vai receber o engano ou vai receber essa vaidade como retorno. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma relação com vaidade no sentido de, de usar maquiagem, ou seja, da questão estética, da questão física, né? Então, aqui existe uma dificuldade muito grande, né, com
quando alguém faz uma interpretação nesse sentido desse texto, porque é um texto que absolutamente nada tem a ver com isso. Então, veja que pessoas utilizam um texto como esse de uma maneira completamente vazia, né? De uma maneira completamente fora do sentido, e aplica isso na igreja e coloca isso como uma espécie de peso, né? De certa forma até maldosa dentro da igreja. Então, é um texto que preocupa muito. Um outro texto assim clássico está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos. O discurso era a respeito da ética cristã. Então você vai ver lá em 1 Pedro 2,11, ele vai fazer uma série de instruções à igreja. Então ele tá trabalhando sim a questão de comportamento na igreja. Mas o que é que ele faz? Ele vai instruindo a igreja a andar conforme a vontade de Deus, mantendo-se longe das paixões mundanas. Ou seja, a igreja, ela obviamente, ela está dentro do mundo. A igreja é feita de pessoas que se converteram e que aceitaram a Cristo, mas que precisam deixar os hábitos anteriores, porque nem todos os hábitos anteriores honram a Deus. Então, o que o apóstolo está fazendo aqui é justamente exortando a igreja a mudar o seu comportamento e a viver de acordo com aquilo que Deus ele atribui como forma, por exemplo, de santidade. Então ele vai ensinar justamente isso, manter-se longe das paixões mundanas, exortando os servos a servirem os seus senhores com devida honra. Ou seja, até na questão dos empregados aqui, ele vai, ele vai ensinar submissão aos seus senhores, ou seja, ele está de fato falando de uma ética cristã. Quando chega no capítulo 13, no capítulo 3, tá? Versículo de 1 a 7, ele entra aqui num trecho que eu chamo de dia a dia de um casal. E ele vai falar primeiramente para ela, então sugere então que ela foque no seu comportamento a fim de dar bom testemunho para o marido. Então, quando ele diz que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro ou vestidos finos, na verdade, o que ele não está dizendo para você ou para a mulher não utilizar essas coisas, mas o que ele faz é mudar o foco, é tirar a ênfase disso e dizer para a mulher que ela tem, o que na verdade ela tem que se atentar é para o comportamento dela, o testemunho sem palavras, para que por meio dessa palavra, ou melhor, por meio desse testemunho, desse comportamento, o marido que não é convertido, ele se converta porque vê que existe uma mudança nela e que algo diferente tem nela. Então não é porque a pessoa ela se converteu que ela precisa deixar de usar suas maquiagens, digamos assim, seus produtos de beleza. O que o apóstolo fala é que você não depende mais disso, não vai ser isso que vai mudar a cabeça, por exemplo, do seu marido. Mas se você for uma boa esposa, se você agir corretamente, se você seguir os preceitos da palavra de Deus, através do seu testemunho, o seu marido ele pode se converter. Então, e ele também não está dizendo que é para você que não usa antes da sua conversão, agora você pode passar para usar. Também não é isso. Ele apenas coloca esse limite. Olha, isso que você está fazendo, sabe, de utilizar tantas coisas. Então, o foco da sua vida agora é outra, tá? É somente isso, mas eu vejo pessoas utilizarem esse texto para poder dizer que a mulher ela não pode se maquiar. Totalmente equivocado. Outra coisa é que, a seguir, nesse texto, ele vai aconselhar aos maridos a agir com igual sabedoria em relação à esposa. Ou seja, você vê que ele dá uma orientação para a esposa, mas não deixou o marido sem receber a parte dele também. Né? O marido que pode ter, talvez, aí uma mulher que ainda não se converteu, a aplicação aqui vai ser a mesma, não é? E pelo contrário, ele ainda diz ao marido, olha, você também precisa ter sabedoria. A diferença é que, enquanto o apóstolo utilizou a questão dessa questão vaidosa no sentido físico mesmo, no sentido estético mesmo da mulher, para dizer, olha, mulher, ó, eu acho que isso aqui existe uma contradição muito grande quando alguém ensina, por exemplo, que a mulher não deve se maquiar. A gente sabe que lá no Antigo Testamento, a rainha Esther,
né? Ela, para ser, na verdade, ser considerada apta a casar-se com o rei, ela precisou passar por meses, se eu não estiver enganado, são 6 meses. Foram 6 meses de preparação, né, para se embelezar e tudo mais, para atrair a atenção do rei, né? Então seria uma contradição muito grande e assim, se é para falar de vaidade, eu acho que a rainha Esther então cometeu um grave pecado e era muito por ser muito mais vaidosa que muitas mulheres que nós temos hoje. Então, irmãos, no próximo trecho a gente vai falar a respeito de Jezabel e outras coisas mais, tá bom? Então, fique com Deus.